Olá e bem-vindos. A nossa análise de hoje mergulha num conceito que eu achei fascinante: garra. Mas o que todo esse material deixa muito claro é que antes mesmo de pensar em desenvolver perseverança, a gente precisa, dar um passo atrás, ajustar o nosso sistema operacional interno. Então hoje o foco é nesse reset, nessa mentalidade que é a base para todo o resto. Exato. E para dar dimensão disso, os autores buscam uma ideia lá atrás do filósofo escocês Thomas Carlyle. Ele disse uma coisa tipo: sem pressão não há diamantes. E essa frase, de séculos atrás, é o ponto de partida de tudo. Ela coloca a garra não como uma coisa opcional, sabe? Mas como uma condição essencial para quem busca alta performance. Que legal isso. O ponto central é que a dificuldade não é um problema, não é um bug. É o próprio processo de forjar algo que tem valor. Gosto dessa ideia. Não é sobre fugir da pressão, mas entender o propósito dela. Então, o material argumenta que o primeiro passo, ele não é uma técnica, não é um exercício, é uma mudança de perspectiva, uma atitude, né? É como a gente enxerga a própria ideia de habilidade. Perfeitamente colocado. É isso. Antes de pensar em treinar a perseverança, é preciso recalibrar a mente. O material que a gente tem é muito enfático nisso. Tudo começa com a atitude que se tem diante do desafio e do aprendizado. Certo. Então vamos direto para essa divisão que é o centro de tudo. A pesquisa se baseia em duas visões de mundo quase opostas. Mas o que me chama a atenção é que, na vida real, a gente não é uma coisa ou outra, né? Parece que a gente flutua um pouco entre as duas. Você tocou no ponto central da questão. A teoria apresenta os dois polos para ficar mais claro, mas na prática a gente é um mosaico. O primeiro polo é mentalidade fixa, o fixed mindset. É a crença de que nossas capacidades, inteligência, talento, habilidade para o esporte são qualidades fixas. Você nasce com uma cota e pronto. E essa era a sua mão no jogo da vida. Isso. O material é bem direto, descreve essa abordagem como péssima. Porque ela cria um teto invisível, sabe? Se a pessoa acredita que não pode melhorar, o esforço parece inútil. É quase um mecanismo de defesa, então. É mais fácil dizer, eu não nasci para isso, do que, sei lá, enfrentar a chance de tentar e falhar. E qual seria o outro lado? O outro lado é a mentalidade de crescimento, o growth mindset. É a convicção de que suas habilidades podem, sim, ser desenvolvidas com dedicação ou com trabalho duro. O talento inato, se existir, é só o ponto de partida. E essa perspectiva muda tudo. Muda mesmo. O fracasso deixa de ser uma prova de incapacidade e vira parte do processo. Vira um dado, uma informação para ajustar a rota. Isso me faz pensar muito em como a gente é criado. Quando uma criança ouve, nossa, você é tão inteligente, a gente está, sem querer, reforçando uma mentalidade fixa. Exatamente. A mensagem é que o valor dela está naquele traço, que é inato. Se ela falhar depois, a conclusão é, então eu não sou tão inteligente assim. Exatamente. A pesquisa mostra que o elogio mais construtivo foca no processo e não no traço. Algo tipo, uau, você se esforçou muito nesse problema e achou um caminho criativo. Isso reforça a mentalidade de crescimento, conecta o sucesso ao esforço, à estratégia, coisas que a gente pode controlar. Totalmente. Vemos isso direto no mundo corporativo. Pessoas brilhantes que travam na carreira porque, no fundo, acreditam que não são de números ou que não são líderes natos. A crença vira uma profecia que se realiza. E essa diferença de abordagem, essa escolha de engajar ou não, o material mostra que ela é visível até em um nível biológico, o que é, para mim, surpreendente. Não é só filosofia. Aqui a coisa fica bem concreta. A discussão sai do campo da autoajuda, digamos, e entra no laboratório de neurociência. O trabalho principal nessa área é da pesquisadora Carol Dweck, de Stanford. Ela queria ver literalmente o que acontece dentro do cérebro quando cada uma dessas mentalidades encara um desafio. E ela usou imagens cerebrais para isso, certo? O que ela viu, exatamente. Foi um experimento muito elegante. Ela deu aos participantes um problema difícil, de propósito, sabe? Um pouco além do que eles conseguiam fazer, e monitorou a atividade cerebral. Nos cérebros das pessoas com mentalidade fixa,
O resultado foi Silêncio. silêncio. É. Quase nenhuma atividade cognitiva relevante. O cérebro, diante de algo que ele julgava impossível, com base nas habilidades de fábrica, ele simplesmente não se engajava. Era como se dissesse: isso não está na minha programação, não vou nem gastar energia. Espera um pouco. Então é literal. A crença não é só um fator de motivação. Ele é o interruptor que liga a máquina de resolver problemas. O cérebro nem entra no jogo. E no outro grupo? No outro grupo, o oposto completo. Os cérebros dos participantes com mentalidade de crescimento se iluminaram. Os autores descrevem como fogos de artifício de atividade neural. O cérebro trabalhando a todo vapor, buscando conexões, testando hipóteses. Nossa. Completamente engajado. A diferença não era de capacidade, era de engajamento. A crença de que o desafio podia ser superado foi o que permitiu que o cérebro começasse a trabalhar. Isso muda tudo. A gente tende a pensar que o esforço vem da força de vontade. Mas a pesquisa sugere que ele vem primeiro da crença. A crença é a permissão que a gente dá para o nosso cérebro começar a trabalhar. E se a mentalidade fixa desliga o cérebro, será que ela não funciona como aquele mecanismo de defesa que a gente falou, para proteger a pessoa da dor de tentar e não conseguir? Essa é uma hipótese muito forte que sai da pesquisa. O cérebro com mentalidade fixa está, em essência, protegendo o ego. Se eu não tento, eu não falho. Se eu não falho, a minha identidade de pessoa talentosa ou pessoa não talentosa fica intacta. Faz sentido. A mentalidade de crescimento, por outro lado, exige que a pessoa separe o desempenho da identidade. O valor dela não está no resultado de uma tentativa, mas no processo. É uma posição mais vulnerável, claro, mas é a única que permite o progresso de verdade. Certo. O cérebro se engaja ou se desliga. Mas como essa atividade cerebral vira um traço de personalidade? Vira algo concreto como a garra que a gente falou no início. Essa é a ponte crucial que os estudos constroem. E aqui entra outra pesquisadora fundamental, a Angela Duckworth, da Universidade da Pensilvânia. Ela é tipo a matriarca da pesquisa sobre garra. Ela dedicou a carreira a entender o que diferencia as pessoas que alcançam o sucesso daquelas que, mesmo com talento, desistem no caminho. E o que a pesquisa dela revelou? Como ela conecta a mentalidade com a perseverança. Duckworth define a garra como uma combinação de duas coisas: paixão por um objetivo de longo prazo e perseverança para alcançá-lo. Não é só ser resiliente, é ter uma direção. E ao estudar cadetes em West Point, finalistas de concursos e profissionais de várias áreas, ela achou um denominador comum nos indivíduos com mais garra. E qual era? A característica número 1, invariavelmente, era uma mentalidade de crescimento. Então não é só uma correlação, é um pré-requisito. Os autores argumentam que sim. Pensa bem, a perseverança diante da dificuldade só faz sentido se você acredita que o seu esforço pode mudar o resultado. Claro. Se você tem uma mentalidade fixa, o fracasso é um beco sem saída. É a prova de que você bateu no seu limite. Para alguém com mentalidade de crescimento, o fracasso é feedback, é um mapa que mostra onde você precisa trabalhar mais. Entendi. Portanto, a mentalidade de crescimento é o que dá sentido à perseverança. Sem ela, persistir não faz lógica. Faz todo sentido. Então, a mentalidade de crescimento é o sistema operacional no qual o aplicativo da garra pode rodar. Sem o sistema operacional certo, você não consegue nem instalar o programa. É uma analogia perfeita. E para continuar nela, a mentalidade fixa seria um sistema operacional antigo que não recebe mais atualização. Ele até roda os programas simples, os conhecidos, mas trava na hora de abrir qualquer software novo ou desafiador. Boa. A pesquisa da Duckworth basicamente prova com dados do mundo real o que o estudo da Dweck mostrou no laboratório. Sabe o que me surpreendeu no material? A ponte que os autores fazem com um conceito que parece diferente, mas que agora, com essa nossa conversa, faz todo sentido. O estado de flow. Sim, a performance de pico. E essa conexão volta para a pesquisa da Carol Dweck. Ela fez um estudo longitudinal fascinante com pilotos de Fórmula 1, acompanhando eles por uma temporada inteira. Ela queria entender o que, além do talento e do equipamento, diferenciava os campeões.
E o que ela encontrou na mente desses pilotos? Duas coisas se destacaram. Primeiro, sem exceção, os pilotos de maior sucesso demonstravam uma forte mentalidade de crescimento. Eles viam cada corrida, cada volta, cada erro como uma chance de aprender e ajustar. Ok. Mas o segundo ponto é o mais interessante. Esses mesmos pilotos eram os que relatavam ter a maior quantidade e a maior intensidade do estado de flow durante as corridas. O flow, aquele estado de imersão total, onde o tempo parece sumir e a performance fica quase automática, sem esforço. Exatamente. E a conclusão que a pesquisa sugere é que parece haver uma relação causal. Ter uma mentalidade de crescimento aumenta a probabilidade de entrar em flow. A hipótese é que a mentalidade de crescimento remove o principal bloqueador do flow, o medo do julgamento, a ansiedade de performance. Ah, claro. Se a pessoa vê um desafio não como um teste final do seu valor, mas como uma chance de aprender, de se esticar, o ego sai da frente. E sem o ego se preocupando com e se o falhar, a mente fica livre para mergulhar de cabeça na tarefa. É exatamente essa a ideia. A mentalidade de crescimento libera recursos cognitivos que estariam de outra forma ocupados com preocupação, com autocrítica, e essa liberação é o que permite a imersão total que caracteriza o flow. A crença de que você pode enfrentar o desafio é aparentemente um gatilho neurológico poderoso para esse estado de pico. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Parece que o material está construindo uma espécie de pirâmide de desempenho. E na base de tudo, o primeiro e maior bloco que precisa ser colocado, antes de falar em treinar garra, em buscar o flow, é a necessidade de conscientemente cultivar uma mentalidade de crescimento. Concordo. Eu chamaria de o ingresso para o jogo da garra. É o requisito mínimo para entrar em campo. Sem essa crença fundamental de que o esforço leva à melhoria, qualquer técnica de perseverança é uma casa construída na areia. Exato. Como a pesquisa da Dweck mostra tão claramente, o cérebro simplesmente não vai se engajar no trabalho pesado se a mente já decidiu que é inútil. É um alinhamento entre a crença e a biologia. É uma mudança de perspectiva muito poderosa. O caminho para desenvolver essa ferocidade, essa capacidade de superar desafios, não começa com a prática, com a ação. Começa com uma crença. A convicção interna e profunda de que o crescimento é possível. É esse reset da mentalidade que permite que todo o resto aconteça. Isso levanta uma questão importante para a gente refletir. O material apresenta a mentalidade como uma escolha quase binária, né? Para facilitar o entendimento. Mas, como você disse lá no início, a vida é mais complexa. A provocação que fica é: onde, nas nossas vidas, uma mentalidade fixa pode estar operando, sorrateiramente, de forma inconsciente? A gente pode ter uma mentalidade de crescimento na carreira, acreditando que pode aprender coisas novas, mas ter uma mentalidade totalmente fixa sobre relacionamentos, pensando, as pessoas não mudam. Ou sobre criatividade. Ou sobre criatividade, pensando, eu não sou uma pessoa criativa. O desafio é fazer uma autoanálise honesta e identificar esses bolsões de mentalidade fixa que podem estar nos segurando sem que a gente nem perceba.